es el poder de tu imaginación, aunque no puedas mirar hacia el sol. O projeto Desmitificando Direito, uma iniciativa do Jornal Estado de Direito e da Livraria Saraiva. Quero agradecer a todo mundo que está presente aqui, quem está na internet. O projeto ele existe já há quase 6 anos e tem um público cativo aqui, que eu conheço a maioria dos rostos que estão presentes. Quem está do meu lado é a Mariângela Guerreiro Melhoranza. Ela é doutoranda em Direito pela PUC, no Rio Grande do Sul, mestre em Direito pela PUC também, especialista em Direito Processual Civil, também pela mesma universidade, professora da Faculdade de Direito da PUC, advogada e escritora, que é um dos motivos que hoje ela está aqui, dessas 2 obras aqui, que eu vou pegar para mostrar para vocês. As Fantásticas Aventuras da Maria Rochinha, primeiro volume, A Viagem pelo Céu, e o segundo volume é O Fundo do Mar. Os 2 livros foram publicados primeiro pela HS Editora e o segundo pela própria editora Maria Rochinha. Então, o tema que nos traz aqui para desmitificar o direito é a literatura jurídica infantil. Vou passar a palavra para a Mariângela, que é um tema diferente, e isso me causou muita atenção, e já parabenizando pelo desafio de estar trabalhando o direito numa linguagem diferente e por um fio condutor diferente, né, que as pessoas não estão acostumadas. O que os acadêmicos, o que os profissionais, o que nós, como cidadãos, como pais, filhos, né, educadores aí, podemos aprender com essa temática. Obrigada, viu, Mariângela, por estar aqui e seja bem-vinda. Depois a gente abre espaço para pergunta e vamos fazer o sorteio dos livros que tem aqui. Obrigada. Boa noite a todos. Para mim é um prazer estar aqui. Agradeço a Carmela pela oportunidade de conversar um pouquinho a respeito dessa tal de literatura jurídica infantil. Como a Carmela falou, sou professora da Faculdade de Direito da PUC, dou aula de Direito do Trabalho e Direito Previdenciário. Sou coordenadora da pós-graduação em Direito Previdenciário também da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Como é que surgiu essa história de literatura jurídica infantil? Como é que apareceu essa literatura jurídica infantil? Eu tenho uma filha de 9 anos que chegou para mim e falou: mamãe, tudo que é história que eu leio começa com Era Uma Vez. Eu disse: termina como, Mariana? Com Felizes para Sempre. Aí eu fui olhar e disse: olha, a maioria é assim mesmo. Aí ela disse: mamãe, tem coisas erradas. Eu disse: que tipo de coisa errada? Ah, por exemplo, o pato botou um ovo. Mamãe, pato não bota ovo, quem bota é a pata, né? E eu comecei a pensar naquilo. E comecei a pensar e descobri que a maioria dos livros infantis que nós temos hoje em dia tem história, tem desenho, mas não tem conteúdo. E eu pensei que forma eu poderia colaborar, trazer até as pessoas conteúdo jurídico de uma forma acessível, numa linguagem acessível, de uma forma lúdica, para explicar para as pessoas e para as crianças, em especial, os direitos que elas têm. E assim foi, surgiu a ideia, eu fui lá na HS Editora, do Henrique, conversei com ele, na hora, ele gostou da ideia, e surgiu então uma personagem, a Maria Rochinha. E a partir desta personagem, da Maria Rochinha, surgiu então uma coleção de livros, das Fantásticas Aventuras da Maria Rochinha. E cada livro, em especial, trata de um direito. Então, o livro número 1, A Viagem pelo Céu, a Maria Rochinha, ela cai uma estrelinha dentro do quarto dela. Essa estrelinha, ela olha, as duas conversam, e a Maria Rochinha vai conhecer o céu. E quando ela chega lá no céu, ela vê um buraco preto. E ela olha para aquele buraco e pergunta para a estrelinha: o que é esse buraco? Ah, esse buraco é o buraco na camada de ozônio. Como assim camada de ozônio? E então se explica para as crianças o que é a camada de ozônio, a existência de uma legislação ambiental que protege a natureza e a existência de uma conscientização que começa desde a infância. Por que desde a infância? Porque a gente na graduação, na universidade, já sente a dificuldade de fazer com que os alunos se conscientizem.
Então, se a conscientização começar desde a infância, desde pequenininho, fica muito mais fácil depois. Então, foi assim que surgiu essa questão da Maria Roxinha, né? E o primeiro livro, então, como eu falei, trata dessa questão ambiental. O segundo livro trata do princípio da solidariedade, junto com a dignidade da pessoa humana. No fundo do mar, né? No fundo do mar. O terceiro livro, que agora vai ser lançado em dezembro, trata... O terceiro livro, que agora em dezembro, trata também de uma questão importante, que é o ECA para as crianças. Como é que as crianças vão saber os direitos que têm, que é uma viagem para a Índia. A Maria Roxinha vai conhecer o Taj Mahal. E aí chega lá na Índia, ela descobre que ela não pode viajar sozinha, porque o Brasil tem uma legislação específica que diz que crianças de uma certa idade, que é a idade da Maria Roxinha, 8, 9 anos, não pode viajar desacompanhado dos pais ou de um responsável legal. Então tudo isso a gente vai explicando para as crianças, com ilustrações, com desenhos, de uma forma lúdica, de uma forma interessante, e para que não se torne enfadonho, sempre tem uma historinha no fundo dessa questão da literatura, né? Outro tema também muito interessante na literatura jurídica infantil é o trânsito. Regras de trânsito, ou como diria a Disa Gonzaga, vidas no trânsito. E então se fez uma edição especial da Maria Roxinha, o pesquisador borboleta no mundo do trânsito, e os direitos autorais dessa edição especial foram doados para a Fundação Thiago de Moraes Gonzaga. O livro todo foi doado, tanto as ilustrações quanto o texto, tudo foi doado para a Fundação Thiago de Moraes Gonzaga, que vai fazer a distribuição gratuita deste livro para conscientizar as crianças sobre os seus direitos e os seus deveres no trânsito. Então, como é que a gente pode chegar nessa criança? Como é que a gente pode se aproximar dessa criança e tocá-la de uma forma que ela se sinta privilegiada por poder estar conversando a respeito de direito, e principalmente como é que eu posso chegar nessa criança e dizer a ela que regras e deveres e direitos fazem parte do mundo dela mesmo antes dela nascer, enquanto nascituro. Nesse sentido, se propôs o quê? Se propôs aliar a literatura jurídica junto com ilustrações. Tudo que criança gosta e observa dentro de um livro parte das ilustrações. Então nós começamos com essas ilustrações, pensando naquilo que uma criança gosta, naquilo que uma criança vê, naquilo que uma criança entende ser necessário. Como eu disse para vocês, eu peguei de cobaia para isso a minha filha de 9 anos, e se ela achou interessante é porque as outras crianças também acharão interessante. E foi o que aconteceu. Prova disso, quinta-feira do Livro Infantil de Porto Alegre, nós fomos e numa tarde nós demos mais de 300 autógrafos. E nesse sentido, o que a gente fez? A gente fez o seguinte: eu disse, minha filha, agora tu lês os livros que a mamãe escreve, quem sabe tu começa a escrever junto com a mamãe. E ela começou a escrever, que vai ser o 4º livro da coleção, com autoria com ela, que é um livro que trata também da temática ambiental e principalmente da questão ambiental da camada de ozônio novamente, que a gente acha importante trazer, e principalmente a questão dos polos da Terra. Né? O que está acontecendo nos polos? Por que os polos estão derretendo com tanta pressa? E o que isso causa na vida da gente, ou pode vir a causar na vida da gente? Então ela gostou, começou a escrever junto, foi escrevendo, e saiu um trabalho bem diferenciado, bem legal, e ela agora, em dezembro, então, vai estar lançando esse livro também. Então, partindo de uma premissa de que, para que eu chegue na criança, eu consiga aliar texto, uma linguagem lúdica, figuras e também informação jurídica, é que se criou agora essa novidade, a literatura jurídica infantil. Então a literatura jurídica infantil, como a Carmela disse, é uma coisa que poucos sabem que existe, porque foi criada agora, é uma coisa que poucos têm acesso, justamente porque é criada agora, e que poucos têm vontade de conhecer, ou mais,
respeito por conhecer, porque é uma coisa criada agora. Então, tudo que é novo, tudo que é criado, tudo que inicia, a gente tem uma certa dificuldade de aderir ou de compreender. Mas eu espero, sinceramente, que agora, com a divulgação que está tendo, e principalmente depois da Feira do Livro, que essa literatura jurídica infantil faça parte do cotidiano dessas crianças. E acho que mais importante ainda, acho que deveria nos colégios de primeiro e segundo graus do ensino fundamental, possuir cadeiras específicas, disciplinas específicas, falando sobre os direitos de crianças e adolescentes. E se começar da base, começar dentro do colégio, a conscientização fica muito mais fácil depois. Tá? Então agora se faz um trabalho de ir nos colégios, falar com as crianças, na linguagem delas, para elas, a respeito dos seus direitos e dos seus deveres. A respeito dos seus direitos e dos seus deveres, e principalmente conscientizá-las de que, na realidade, elas são cidadãos. Cidadãos como todos nós, que possuem regras e que têm que obedecer também a essas regras que existem para que se tenha uma vida em sociedade, para que se tenha uma vida organizada. Eu sempre digo, na graduação, quando eu dou aula para os meus alunos lá em Direito do Trabalho e Direito Previdenciário na PUC, eu sempre digo para eles, respeito é tudo. E respeito começa aqui e agora. Então, na minha aula não tem aquela história de levanta, sai, volta, desfila, atende celular, brinca no iPad, brinca no iPhone, pega o computador, olha para a criatura, está vendo que ela está olhando através de ti, porque ela está lá no Facebook, está lá no Hotmail, sabe-se lá onde é que ela está. Mas ela está em qualquer lugar, menos na tua aula. Então, o que eu falo? Quem não quer, vai para o bar. Quem não está afim, já tem presença. Faço a chamada no início da aula e peço para que se retirem aquelas pessoas que não estão interessadas. Isso no início começou assim, davam a presença e ia todo mundo literalmente para o bar, ainda mais o Masa que é atrás da PUC, né? Começou no início, sem obrigação nenhuma, eu fazia a chamada, eles saíam, fazia, eles saíam. Lá pelo segundo mês de aula começou a acontecer o seguinte fenômeno, eles começaram a vir, e começaram a vir, e começaram a vir, e começaram a ficar na aula. E aí eu pensei, por que eles estão ficando? Primeiro, eles sabem que eles têm o direito de ficar. Nunca foi imposto o dever de ficar. Foi dada a prerrogativa, a possibilidade de ficar ou não. Ficou quem queria, ficou aquele que tinha interesse em investir no seu futuro, através de uma conscientização. Então, conscientização é a palavra. Conscientização é o segredo para que, desde o início, esta criança agora, voltando à literatura jurídica infantil, esta criança saia daquele mundo dela, de contos de fada, e entre dentro de um mundo em que ela descobre que ela tem direitos, que ela tem deveres, que ela tem obrigações, mas principalmente que esses direitos, esses deveres e essas obrigações são assegurados por lei. Não apenas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, mas também pela Constituição Federal de 1988. E isso é dar à criança não apenas uma luz para a nova literatura que a ela agora é apresentada, mas principalmente abrir os horizontes dessa criança, demonstrando a ela a possibilidade de ser um cidadão. Eu acho que era isso. Como a gente costuma fazer um painel de 40 minutos, acho que era interessante tu comentar um pouco juridicamente. Na verdade, a literatura jurídica infantil, ela já existe há muito tempo, só que ela não tem esse rótulo. E as pessoas não se dão conta que aquilo é direito. Tanto o samba, que eu trabalho pelo samba do pé e direito na cabeça, as pessoas não se dão conta que o samba já fala de direito. Só que não são muitas pessoas que veem isso. E não são muitas pessoas que levam a sério que o direito seja um instrumento, que o direito seja não o caminho, mas que ele seja o conteúdo para chegar nessa via. Então, a ideia da literatura jurídica infantil é desafiadora mesmo, porque não é
não é que seja uma coisa, já é uma temática que existe. Pode ser que não seja identificada com esse rótulo e legitimada com esse rótulo, digamos assim, é novo, né? Então, a professora, eu preciso só arrumar a câmera ali, eu comecei a folhear o livro e percebi já algumas preocupações nessa parte estética, e eu preciso compartilhar que as pessoas não têm ideia de que como a imagem ela é importante, não só na literatura jurídica infantil, mas em qualquer coisa, e principalmente no nosso olhar, né, na maneira de a gente enxergar o outro, desde a nossa roupa, desde do que a gente usa. Então, o próprio jornal, cada edição que a gente faz, eu pesquiso mais de 5.000 fotos para escolher 20 fotos. E são mais de 5.000 fotos mesmo que são escolhidas. Então, tu imagina o trabalho de uma publicação, né, para quem vai assistir na internet, com gravuras e que tenham consigam dar um enredo para que as pessoas, não só nós, né, já adultos, mas principalmente despertar o interesse da criança, né, de que a leitura pode ser agradável, né? E por que a leitura hoje para nós, falando em nós que somos adultos grandinhos, né, não pode ser divertida, ou não é divertida como a literatura jurídica infantil, né? Isso é um preconceito que se tem de se levar a sério essa linguagem. Eu estava conversando hoje sobre a possibilidade de organizar o Samba do Pé e Direito da Cabeça num evento bem famoso do Rio Grande do Sul. Daí eles falaram, bom, mas eu não sei se foge muito, eu não gosto de samba. Ele disse para mim, a música, o samba que nós vamos falar é um samba, a gente vai cantar, é um samba de 3 minutos, 4 minutos, mas tu falar que vai discutir o samba já é como se fosse não fosse levado a sério, né? Porque isso é folia, simplesmente, né? Então, até queria que tu fizesse um comentário sobre quando tu foi fazer o livro, para quem está aqui na academia, qual é o estímulo que se pode ter em relação à pesquisa nessa área? Porque é um campo novo de mercado, né? Como é que tu vê a atuação da literatura jurídica infantil para quem está fazendo direito, ou para quem é um profissional de direito e não se encontrou profissionalmente, né? Porque muitas pessoas acham que o direito e estudar direito tem que ser advogado, tu tem que ser promotor de justiça, tu tem que ser juiz, procurador, profissões ligadas geralmente à judicialização de um conflito, né? Que eu trabalho muito com vocês isso. Então, qual seria o caminho, né? Dando já agora esse enredo, como é que tu vê essa construção desse caminho por estar abrindo uma vertente nova, né? Eu penso da seguinte forma, a partir do momento que a gente começa a conscientizar as crianças, eu acho que até uma nova profissão pode surgir. Que tipo de nova profissão? Um profissional especializado em direitos da criança e do adolescente, como nós já temos. Profissionais do direito de família, por exemplo, Rolf Madaleno, que é especializado em direito de família, a professora Maria Berenice Dias, também especializada em direito de família. Por que não ter um profissional especializado em direito voltado à criança e voltado ao adolescente? Não apenas na questão do conflito, da questão da lide, como diria o Carmelucci, mas sim também na questão preventiva, de prevenir certas questões. Dando um exemplo, se a criança vai viajar de avião, criança desacompanhada dos pais com autorização judicial, vai viajar de avião. Essa criança, naquele dia, sem querer, não tinha mais vaga naquele voo. Então a criança vai num outro voo. Só que quem já está esperando lá no outro aeroporto do destino da criança, de repente, por algum motivo, não foi avisado do atraso do voo e que ela estará num voo diferente daquele que ela está esperando. E dá um azar. A criança embarca aqui, chega lá, caso verídico,
chega lá e não tem ninguém esperando por ela. Qual a responsabilidade civil da companhia aérea nesse caso? E qual o direito daquela criança? Teve um dano moral? Não teve um dano moral. Teve um nexo de causalidade? Não teve um nexo de causalidade. Teve culpa? Não teve culpa, no sentido lato sensu, abrangendo o dolo e a culpa, estrito sensu. Né? São questões que se impõem, questões que acontecem no dia a dia. Outra questão que aconteceu, também aqui em Porto Alegre, numa loja, num shopping, a criança saiu, criança é criança, com um objeto na mão, né? E ao sair da loja toca tudo que é alarme, parece um incêndio, né? Alarme, tudo, sai, valha-me Deus, sai todo mundo correndo. E na realidade era uma criança que saiu com um objeto. Mas por mal? Nem sempre. Criança às vezes não tem maldade, não tem malícia. Saiu com aquele objeto, vem um segurança de 3 metros de altura, 10 vezes maior do que a criança, por 5 de largura, aquelas coisas. Vai lá o segurança, pega a criança pela orelha e bota a criança para dentro da sala de aula, desculpa, para dentro da loja, né? E para a criança devolver, e foi literalmente, com perdão da palavra, um barraco. O que aconteceu? Os pais dessa criança que não estavam presentes, estava a tia com a criança, nos procurou enquanto advogados para a gente ver que direito que teria aquela criança numa indenização, porque foi puxada a orelha. E olha, foi puxada a orelha com força. E quase arrancou a orelha do coitadinho, da coitadinha na realidade, porque inclusive o brinco dela foi arrancado da orelha. Qual a responsabilidade civil? Anexo. Anexo. Todo mundo aqui concorda que é anexo. Houve uma conduta do agente? Houve uma conduta do agente. Agora, até que ponto essa conduta foi e até que ponto essa conduta não foi? Então, é uma questão de prevenção até para as empresas, até para as pessoas jurídicas de direito privado e também de direito público. O que eu vou fazer? Eu vou chegar e prestar consultoria nessa área. Então, respondendo objetivamente a tua pergunta, consultoria nessa área. Como lidar com esses casos sem afrontar um direito, sem recair numa questão depois até de policial, direito penal, né? Uma lesão corporal no menor, que foi o que aconteceu. Então, como fazer tudo isso? Uma questão preventiva. E como é que eu posso fazer isso desde cedo, e caindo em quem eu quero cair, que é na criança? Através da literatura jurídica infantil. E até porque hoje existe uma coisa que me chamou a atenção, existem muitos livros, né? Se tem muito controle mais sobre a fabricação dos brinquedos, né? Que nós temos pelo Código de Defesa do Consumidor, pela qualidade do produto. E por que não se ter pelo menos um parâmetro daquilo que se quer atingir, não como censura, mas sim como objetivo de se atingir, né? Como uma maneira de saber ensinar, né? Atingindo talvez com certos parâmetros que atinjam para ter uma certa classificação, digamos assim. Não que não se tenha, a escrita ela é livre, mas eu digo assim, para que se tenha algum tipo de controle do que realmente passa por um controle de que, olha, isso aqui tem efeito preventivo, de postura, de cidadania, tem efeito de protagonismo social. O que isso pode gerar? Porque, como a professora falou, se nós temos hoje literatura jurídica que ela não tem... eu vou dar um exemplo de um livro, que eu não vou citar o nome do autor, mas eu ganhei um livro e eu levei para trabalhar no presídio central. E eu disse, olha, esse livro aqui é para adolescente, não é para adulto. Mas ele quis ler, um dos detentos. Não, eu quero ler esse livro. E ele disse para mim assim, que o livro que eu tinha dado, ele não tinha anexo, não tinha início, meio e fim. E que era confuso. Então, tu imagina se uma pessoa que já é um adulto, né, se dispõe a ler um livro infantil, né, e me dá uma resposta dessa, imagina quantos pais, né, que compram livros para os seus filhos e não sabem aquilo que seus filhos estão lendo. Assim como a gente não tem controle hoje, muitos não têm, de achar que os filhos estão muito bem seguros usando a internet sem saber o que eles estão fazendo, né?
essa questão da internet é uma questão tormentosa, né? Principalmente porque eu controlo tudo. Eu sou uma mãe meio controladora. Eu controlo o que a minha filha está fazendo, até porque educar, infelizmente, às vezes é controlar. Então, eu tenho... E é dizer não. Educar é dizer não. Porque aquela criança que ouve sim, desde a hora que nasce até a sua adolescência, o que vai acontecer? Vai se tornar um adulto que diz sim para tudo. E um adulto que acha que pode fazer tudo. Então, eu acho que eu posso passar por cima de pessoas com o meu carro, porque eu estou afim. Eu acho que eu posso, agora, eu acordei hoje, eu não estou afim de trabalhar, então não vou trabalhar, né? Hoje eu acordei assim de bom humor com a vida, então hoje eu vou ficar em casa escutando um sambinha, porque é o que eu estou com vontade. Não é assim, a vida não é assim, a vida tem regras. E as regras começam quando a gente nasce. A gente tem que estabelecer limites. Os limites é que devem ser estabelecidos. Então, desde o início, a gente procura demonstrar isso. Nessa literatura jurídica infantil, a gente mostra que existem limites, que existem deveres e que existem obrigações. E uma coisa que, até para o público que está aqui presente, para quem não está, dar uma olhada, nesse aqui, que é o do fundo do mar, a gente busca o quê? Ilustrações assim que deixem a criança vidrada na ilustração. Mas se no final da história a gente pergunta para ela, o que tu aprendeste desse livro? Nesse livro aqui, eu ouvi a seguinte resposta, dessa vez não foi da minha filha, foi de uma outra criança que eu não conhecia e que eu conheci na quinta-feira do livro infantil. Ela se sentou, ela pegou o autógrafo, se sentou e ficou lá lendo, olhando. Eu vi que primeiro ela folheou, depois ela sentou, depois ela leu, eu lá dando autógrafo, eu de olho na guria. E depois ela chegou e falou, olha, eu gostei. Eu digo, mas o que é que tu gostaste? Eu aprendi que a gente tem que ajudar as pessoas. Princípio da solidariedade. Esculpido na Carta Magna, colocado dentro do livro de uma forma que nem ela sabia que aquilo era um princípio da solidariedade. Mas ela sabia que ajudar as pessoas é legal. Ajudar o próximo é legal. O problema do direito é que a gente coloca muitos rótulos para dizer que aquilo é direito, né? Muita gente já está fazendo, já está ensinando, já está sendo um educador, né, jurídico, digamos assim. E os músicos também, que eu já trabalho pelas músicas. Então, falta essa conscientização que isso é possível, que a arte ela é um fio condutor, trabalhar o lúdico, ela é uma forma que não é pela tragédia, né, que vai na linha da comédia, de sensibilização do olhar, né, sensibilização da alteridade também, né. Eu digo lá no Presídio Central, que eu trabalho, nas sextas-feiras, que eu não vou ficar cobrando que eles estudem os artigos do Código Penal. Os livros de direito, livros de literatura, eu levo lá para eles ler livros de poesia. Eles têm esse acesso para eles escolherem que eles vão ler. O estímulo que eu vou lá é trabalhando essa via do lúdico, de escrever, de desenhar, de cantar, de ver filme, para que isso seja uma maneira de eles estarem enxergando o outro. Por exemplo, agora no último encontro que eu fiz com eles, a gente desenhou uma árvore e o desafio era o outro desenhar o colega. Eu disse, não precisa ser perfeito. E daí eu desenhei uma pessoa e naquele dia eu tava triste, porque tinha dado uma briga lá e tal, mas tá tudo bem agora, tá tudo legal. Mas a pessoa que me desenhou triste. Né? Então, assim, como é que a gente enxerga o outro, né, pelo desenho? E são 35 lá. Então, é muito importante assim, que a literatura, o lúdico, ele não seja banalizado, né? Porque a gente vê que a música, que as vias de linguagem que são ligadas à arte, são voltadas como assim, banalizado no sentido assim, de que elas não podem ser um instrumento de falar de assuntos sérios, às vezes. Eu não falo de uma maneira geral, mas eu digo assim, banalizado, que isso é só entretenimento. Muitas pessoas veem que isso é só entretenimento, e quando não é.
né? Não tem nada a ver. O grafite mesmo é uma expressão totalmente urbana de linguagem e que vem tomando as paredes de altas classes sociais, aí, de pessoas que conseguem ver que realmente está passando uma ideia. Então, assim, só para passar para a professora e quero abrir para vocês aí para dar a opinião. Não, a gente o jornal Estado de Direito já há alguns longos anos vem trabalhando esse significado, ressignificado de a gente compreender que o direito está muito além daquilo que a juridicidade, a hermenêutica nos mostra, né? E que artistas como aqui tem na edição, me alcança uma edição aí para não eu já peguei aqui, artistas como o Rapadura, que está aqui na contracapa, né, que o pessoal pode ver, trabalha a questão da identidade cultural, a questão aqui ele fala assim, ó, bloqueio esses eixos, os deixo sem alimentação, alheios fazem nos meios de comunicação, essas rádios que não divulgam os trabalhos criados em nossos estados, ouvintes habitolados é o que produz, contratos que pagam eventos forçados com pratos sobre enlatados. Então, isso aqui já é uma maneira de estar dizendo direito, né? O que a gente pode ver aqui? A questão da própria o serviço, a prestação de serviço público que deveria ser feito nas rádios, não é feito muitas vezes dando prioridade àquilo que é massificado e que às vezes é bancado por quem está por trás, né? Então, o espaço para o regionalismo, para as expressões de manifestações locais acabam ficando debilitados. E isso eu só estou dando um exemplo para mostrar para vocês que muitas vezes o direito está na nossa cara. Só que a gente não quer interpretar aquilo que a gente está cantando, né? A gente canta isso. A gente vê, divulga, veste, mas não pensa sobre aquilo, né? Então, quando o fato, essa música pode ser lida, né, vista na internet, mas o fato de a gente colocar e ler, né, rasgo de leste a oeste com o peste, do sul ao sudeste, sou rap, agreste, norte, nordeste, epidemia e veste. O que isso quer dizer, né? Ou lá nortista agarra essa causa que trouxeste, nordestina agarra a cultura que tiveste. Eu digo norte, vocês dizem nordeste. Minhas irmãs e meus irmãos, se assumam como realmente são. Não deixe que suas matrizes e suas raízes morram por falta de irrigação. Ser nortista e nordestino, meus conterrâneos, não é ser seco e nem litorâneo, é ter em nossas mãos um destino, nunca destino para o desfecho metropolitano. Né? Essa dificuldade de a gente assumir que é nordestino, né? Então, o que a gente tem que valorizar mais e tem procurado, né, pelo estado de exceção. O estado de exceção, apesar de... mas por que não está no estado de direito, né? Porque das exceções surgem as regras, né? Então eu espero que dessas exceções, que isso vire a regra, né? Que ainda hoje não é. A literatura jurídica, quando a professora publicou um artigo no jornal, eu coloquei o texto dela no estado de exceção. Porque eu considero que o texto dela ainda é um desafio que deve ser virado regra. Né? Então, essa é a proposta, que a gente consiga enxergar e despertar que o direito ele não está só em falar de um problema, né? Que a gente tem que fazer isso, é um dever, um direito. Assim, essa relação que nós temos com o direito, com a cultura jurídica de estar muito associando muito a uma norma e não a um valor. Isso prejudica muito a nossa própria relação com esse conhecimento, né? Porque se a gente vê como norma, a gente vê como uma coisa chata. Agora, se a gente começa a ver como um valor, aquilo que tu valoriza nas tuas relações é diferente, é outra coisa, né? Então, o fato de a gente estar hoje falando de literatura jurídica infantil trabalha com a emoção, né? Como é que uma história infantil pode trabalhar com o universo de uma criança, né? E conscientizar pela emoção, pelo lúdico, que isso vai causar um efeito de atitude dentro dela, né?
e também se trabalha muito a questão do pré-conceito. E do preconceito também, mas principalmente do pré-conceito. No terceiro livro, em que a personagem, a Maria Roxinha, vai para a Índia, claro, tudo dentro de uma brincadeira, dentro da casinha de boneca dela com as amigas, elas vão conhecer a Índia e vão conhecer o Taj Mahal, né? Então ela chega lá para conhecer o Taj Mahal. Qual é a percepção dela da Índia? Que lá tudo é diferente daqui, que lá tudo é muito diferente, mas ao mesmo tempo ela não tem aquele preconceito, até por ser uma criança, ela vê aquilo tudo com muita novidade, com muita cor, com muito brilho e muita vontade de viver e conhecer aquilo. Então, nesse terceiro livro, quando a gente aborda isso, e é um livro que também aborda de uma certa forma o princípio da solidariedade, mas aborda principalmente o quê? Principalmente o respeito por aquilo que é diferente e aquilo que às vezes, talvez, eu não goste porque não conheça. E porque seja um pouco diferente de mim. Então, se é diferente de mim, agora eu não vou mais gostar? Não. Eu posso tentar conhecer, eu posso olhar, experimentar, e aí sim eu posso ter uma opinião sobre aquilo. Mas por ser diferente, muitas vezes não é o ruim, é só diferente. Eu quero abrir um espaço para vocês fazerem um comentário e vou passar o microfone para ver se alguém quer falar. O Luiz, que é pai, né, Luiz? Sindicalista, está participando hoje aqui. Obrigada pela presença. Em primeiro lugar, prazer, parabéns pela palestra, né? E, eu gostaria de fazer um paralelo, já que falou do direito da criança, né? Tenho filho de 9 anos, uma filha, né? Eu também tenho filho de 9 anos. Então, eu achei interessante a questão dos alunos que colocou, de deixar, deixou eles à vontade, né? E eles voltaram, assim, gradativamente, se deram conta que estavam perdendo um direito, né? Mais que o dever de ir na aula é o direito. Que tá aqui, que é testemunha viva disso que eu estou falando. A chamada é no início, fica na aula quem quer. E eles vêm. Sim, eu achei muito interessante, é um desprendimento muito grande, professor. Acho que um professor é difícil, né? Para dar esse tempo, né? E aceitar que ele vem gradativamente. Eu gostaria assim, que tu fizesse um paralelo, se desse para fazer, com a questão dessa política, né? De o aluno se conscientizar e se perceber o direito de assistir a aula com relação à criança, né? E como equacionar isso do tempo que a criança precisa para se dar conta que está perdendo ou não o direito. O paralelo que eu faço, Luiz, é o seguinte. Até porque a Cibele está aqui presente, então eu vou... para mim foi uma grata surpresa, obrigada por ter vindo, não sei nem como é que ficasse sabendo né, da palestra. Então, o paralelo que eu faço é o seguinte, e é o que eu digo para eles, sempre. Cada um tem seu tempo. Cada um tem o seu tempo de despertar, cada um tem o seu tempo de acordar, cada um tem o seu tempo de valorar, né? Carmela falava na questão do valor, de não ser simplesmente uma norma. E o Miguel Reale dizia que era fato, valor e norma. Então, quando eu faço isso, de dar esse tempo para eles se acostumarem comigo e querer ir na aula, e a Cibele sabe, é aula lotada. É sexta-feira de noite, os 2 últimos. Era para estar eu e as classes, né? Vamos combinar. Mas não, é lotada do início ao fim. Foi assim no início? Claro que não. Por que não foi? Porque sexta-feira de noite, eu quero é tomar uma ceva, eu quero é sair, eu quero é fazer outra coisa. Mas a partir do momento que se coloca as 2 opções, que existem 2 caminhos e que cabe a ti escolher esse caminho, o graduando escolhe, via de regra, por ir para a aula. E a criança? A criança não tem essa conscientização, a criança não é um adulto, a criança é uma pessoa em formação. Como é que eu vou dar esse tempo para ela? A criança não adianta eu só apresentar 2 caminhos. A criança eu apresento o caminho certo, é aquele que eu acho que não é tão certo,
e incentivo a criança seguidamente, de forma contínua, para que ela veja qual a melhor opção para ela. Então, eu apresento as perspectivas, apresento as possibilidades, mas com ela é mais trabalhado, né? Com ela é uma coisa que requer mais tempo, não é uma coisa imediata. E nisso tudo a gente tem que fazer com amor e com carinho, e demonstrando aquele carinho e demonstrando aquele amor. E até, casualmente, eu sou paraninfa da turma da Cibele, e quando eles me escolheram como paraninfa, a pergunta que eu fiz é, por quê? Né? E a resposta foi a seguinte: tu nos deste o nosso tempo, tu nos mostraste que a gente tinha 2 caminhos para seguir, e a gente seguiu aquele que era melhor, sempre com um sorriso no rosto, nunca impondo nada. Eu acho que o grande segredo é esse, não impor, é expor. Quero ver se alguém tem mais alguma colocação. Quer fazer, Marisa, né? Não, a Marisa é Clara, né? Não? Se alguém quer fazer algum comentário, não? Eu vou fazer, então. Eu queria que a professora aqui deixasse os teus contatos. A gente vai deixar agora aberto para quem quiser adquirir um livro, um dos livros, ou os 2 livros da professora, e já pegar o autógrafo para levar para os seus filhos, netos, sobrinhos, e agradecer a presença de vocês. O desafio hoje de a gente estar falando de um tema diferente, e vamos fazer o sorteio dos livros que são doados pela editora Ímpetos e Revista dos Tribunais. Mas antes eu quero pedir para tu passar o teu contato e agradecer quem está assistindo na internet. A gente está promovendo essas atividades mensalmente. Espero também que a professora tenha a possibilidade de a gente estar levando para outros estados também, para que isso seja discutido no lúdico, mas com seriedade, né? Que a gente não é porque a gente fala brincando que a gente não está falando sério. Para conversar comigo, basta acessar um site, é www.mariarochinha.com.br, né? A Maria Rochinha acabou crescendo bastante, começou como literatura jurídica infantil. Hoje são vendidas bonecas da Maria Rochinha através do site, e a RKR Malhas adotou a Maria Rochinha como sua grife infantil. Então, começou assim, como eu falei para vocês e contei para vocês, começou como um interesse de eu participar da vida da minha filha, e de repente o negócio tomou uma proporção um pouquinho maior. Então é só entrar no site www.mariarochinha.com.br. Tem brincadeiras, tem jogos e brincadeiras para as crianças, independentemente do sexo da criança. E lá vai ter um e-mail, que é o vendas@mariarochinha.com.br. Pode contatar, pode entrar lá, que eu sempre respondo a todos os e-mails que eu recebo. Muito obrigada. Eu quero agradecer, e assim, é um desafio que a gente está fazendo, e o espaço no jornal está aberto para a gente continuar cultivando essa linha de editorial, né? Porque como é uma coisa nova ainda, a gente tem esse desafio. Vou pedir para minha mãe dizer um número de quanto? Qual é coloca só o primeiro nome dele para participar. Ele vai participar. Tá bom, não chegou agora, mas não dá. Qual é os números que tem? Até 13. Eu preciso, professora, de 3 números. 1 até 13. 3. Thaís Santos da Rosa. Ó, direito ambiental. Ó, Patrícia Fábia Iglesias Lemos, responsabilidade civil e proteção ao meio ambiente. Ó, já estou retomada, eu vou te ver aqui, tá? Muito bem, obrigada. Número 7. Mandado de segurança. Quem? Ivone tá aí? Antônio, desculpa, Antônio Carlos. Mandado de segurança, comentário da nova lei, do Mauro Luiz Rocha Lopes. Obrigada. Mais um. Mais um. 10. Direito do trabalho, da Volha. Bonfim Cassado. Eu? Não, ele não. Eu?
Tu vai querer? Claro, né? A gente não ainda bem nada dele. Três dias do estador. Não tá, Luiz. Acabou de falar agora que Eu perguntei se ele vai querer, porque ele é um dos melhores amigos, né? Mas não fui eu que escolhi, né? Então, que sorte. então aqui, ó. A editora aí veio aqui, né? Recebeu o presente. Tá? Tirar foto. Obrigado. Tá, de nada. Então eu agradeço todo mundo que está na internet, as que estão presentes, vão fazer entrega de certificado. E eu gostaria de fazer uma foto, né, com vocês, que a gente sempre coloca no jornal, na página 31, então a gente vai fazer essa foto, se puder esperar, Antônio também. Vamos fazer uma foto bem bonita e eu dou o certificado. Obrigada, até o próximo encontro.